Fala rapaziada, tudo beleza? Mais um Mad News e hoje vamos falar um pouquinho aí do mercado cripto que contrariou muitos analistas aí no curto prazo, comentar sobre a placa específica da mineração da Nvidia, comentar sobre o jogo NFT brasileiro que teve uma desvalorização do seu token no lançamento de 100% e por fim, falar um pouco sobre a expectativa de um analista para o mercado cripto em 2022. Galera, o mercado ele teve uma boa queda aí nestes últimos dias, né? O Bitcoin chegou a bater 35k e, contrariando muitos analistas, ele retomou ao patamar que estava, 39 mil dólares. O Ethereum também deu uma leve subida e já deu uma impactada razoavelmente positiva aí hoje na mineração. Para quem está na Flexpool, ela achou alguns blocos, né, de aproximadamente 50 ETH, o que deu um pump discreto aí na nossa rentabilidade. O meu rendimento estimado chegou a aumentar de 15 a 20% nas últimas 24 horas. No mais, vale dar uma ressaltada também na criptomoeda Terra Luna, que está subindo 12% neste exato momento, logo após ela ter capitalizado 1 bilhão em venda privada de tokens, então ela teve um pump bacana. Mas no geral, nós ainda temos uma tendência negativa para o mercado. Tivemos alguns pontos aí que valem destacar, como a situação do Canadá, que revogou a lei que bloqueava contas bancárias aí dos caminhoneiros que estavam realizando um protesto em prol da liberdade. Temos também uma expectativa de haver uma negociação entre a Rússia e a Ucrânia para pôr fim na situação triste de conflito aí que o mundo está presenciando. Isso impactou não somente as criptomoedas, mas o mercado como um todo. Inclusive os grupos pró-militares ucranianos chegaram a receber mais de 400 mil dólares de doações em Bitcoin e esse valor ainda está crescendo por conta das restrições impostas aí pelo governo do país quanto às transações eletrônicas de dinheiro e compra de moedas estrangeiras, o que nos mostra que as criptomoedas estavam atuando aí como uma fuga da máquina estatal. E digo mais, se Satoshi Nakamoto estiver vivo ainda, ele deve estar pensando que o Bitcoin está servindo para o seu propósito. Mas a Rússia, na minha opinião, estava muito bem preparada aí para toda essa situação e não é à toa que já temos bilionários russos aproveitando as criptomoedas para transitar aí as suas fortunas. Então essas sanções que vêm sendo impostas aí na Rússia, talvez, dependendo do nível de preparo que eles estavam, não tem um impacto tão grande aí quanto era esperado. Tivemos a situação da China, que está tornando todas as transações de criptomoedas ilegais em seu país, inclusive aplicando multas severas e pena de prisão de até 10 anos. Isso mostra o poder que o governo tem de oprimir e gerar medo no povo. E quem não se encaixa nessa regra, acontece que nem aconteceu na Rússia. Protestantes russos que queriam que a Rússia parasse com o conflito com o país vizinho, sendo presos com a ficha suja para o resto da vida. E algo que eu sempre comentei: o que é mais fácil para o governo? Atacar as pessoas que detêm criptomoedas ou as empresas onde hospedamos as criptomoedas? O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, ele foi direto no calcanhar de Aquiles aí da exchange centralizada BitMEX, obrigando eles a implementar o KYC, que é aquele cadastro com toda a identificação do usuário, né, com toda a identificação do cliente. Caso eles não aderissem a essa demanda, os donos ou executivos poderiam pegar prisão aí de até 5 anos. A BitMEX, inclusive, ela já respondeu, né, que está tendo dificuldades para implementar esta demanda, que segundo os Estados Unidos é para um sistema contra a lavagem de dinheiro. Então já sabemos onde isso vai dar. E o Brasil está em um caminho parecido aparentemente. Por isso que exchange não é carteira e nunca foi. Eles mesmos sabem disso, né, pessoal? Que nem o CEO da Kraken, que pediu para as pessoas sacarem as suas moedas das exchanges e transitar via P2P por conta da situação aí que estava acontecendo no Canadá. Inclusive a Comissão de Valores Mobiliários lá do Canadá não gostou aí, né, desse parecer aí da Kraken. Mas fato é que a mando do governo, as exchanges uma hora vão acabar cedendo. Ainda mais se tivermos legislações aí amparando de certa forma o governo. E sempre temos aqueles que ainda querem ir além, como é o caso da Argentina, fazendo regulamentação para carteiras digitais, não só aquelas alocadas em exchanges, mas a princípio uma regulamentação para todas as carteiras aí que podemos estar hospedando criptomoedas. Então, pessoal, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e de certa forma ninguém sabe para onde o mercado pode ir. Por isso que o indexador aí que analisa o sentimento do mercado ainda está no patamar do medo. Na minha opinião, essa é a hora para nós estarmos protegendo o nosso capital, não perder grana
grana e aproveitar para aumentar a posição, melhorar o preço médio e manter aquela estratégia a curto, médio e longo prazo, né? E já pensar também em hospedar as criptomoedas com mais segurança, não somente de hackers, mas também de qualquer um que tente meter a mão nas nossas criptomoedas sem permissão. Galera, agora mudando um pouco de assunto, a Nvidia ela lançou uma série de placas de vídeos específicas aí para mineração e algumas ainda estão para serem lançadas, as chamadas CMP, que é Cryptocurrency Mining Processor, com vários modelos, né? Eles têm modelos aqui 30HX, 40HX, 50HX, 90HX, 100HX e 170HX. Hoje nós iremos falar da CMP 100HX, que é uma placa, como vocês podem ver nas imagens aqui, bem simples. O layout dela é baseado aí na Titan 5. Aqui nas fotos, pessoal, nós podemos identificar que ela não tem backplate e não está com a estrutura das fãs, né? Inclusive aquele dissipador ali é bem inusitado, talvez tenha um incremento a mais aí futuramente. E futricando aqui na internet, eu achei este vídeo deste canal chamado Viperatech fazendo um teste de estresse aí na CMP 100HX, realizando a mineração do Ethereum. Cada placa, como ele mostra no vídeo, estaria fazendo aí pelo menos 81 MHz por segundo a uma temperatura variando ali entre 41 e 43 graus. Ele não especifica também a temperatura ambiente que estava, com um consumo de 129 a 132 watts. É um consumo um pouquinho maior aí que uma RTX 3070 não LHR minerando o Ethereum, né? Mas vale lembrar que é uma placa específica para mineração e somente é utilizada para isso. No meu ponto de vista, para compensar, ela teria que ser muito mais barata aí que as placas de vídeo usuais. Afinal, depois para realizar qualquer venda, o público restrito seriam aí os mineradores. Até a garantia deve ser muito mais cobrada, né? E para quem é do Brasil, ainda teria que enviar para o exterior, por exemplo. Então, essas placas eu acredito que irão atender as grandes farms. Pessoal, e cuidado para não cair em situações que possam comprometer demais o seu capital. Olhem esta notícia. Jogo NFT brasileiro não dura nem 24 horas aí e despenca 100%. O jogo chamado Mecha Miners, pessoal, ele estava captando recursos nos últimos meses aí com a promessa de lançar este game, que era para ser um games aí, né, de mechas, de robôs. Ele foi lançado no dia 23 de fevereiro e no dia do lançamento, em poucas horas, ocorreu um saque extremo de Mecha Miners, causando uma queda do seu token de quase 100%, gerando um prejuízo aproximadamente aí de 1,3 milhões de reais. Os desenvolvedores eles informaram que foi um ataque hacker e que os hackers acabaram distribuindo esses valores em mais de 500 carteiras diferentes utilizando o Tornado Proxy, que é tipo um mixer de transações, né? Que basicamente causa um embaralhamento de várias transações aí para tornar elas irrastreáveis. E foi o que aconteceu. Segundo os desenvolvedores, não tem como saber quem foi o autor deste hack. Situação bem complicada, né, pessoal? Não temos como saber 100% o que houve, mas é triste com quem investiu no projeto. Por isso que eu sempre comento, vai investir, não invista todo o seu capital, invista somente aquilo que você pode perder, invista o da pinga e não o do pão. E cuidado, o que vemos de pessoas perdendo todo o capital, entrando em depressão por conta do mercado, por conta dos seus prejuízos, até pessoas ceifando as próprias vidas aí por conta disso. Então não é brincadeira. No mercado de ações, por exemplo, existem até estudos sobre a saúde mental e física de quem opera no mercado, né? Principalmente os traders. Afinal, é um trabalho que, se deixar, pode acabar gerando um estresse constante. E se o próprio trader profissional já sente aí a questão da pressão do mercado, imagina o Joãozinho que nunca operou e vai lá e investe e vê seu capital diluir 50%, 60%, 80%. Por isso eu sempre comento, não fiquem 24 horas aí olhando gráficos de preço, histórico de criptomoeda, isso não é nada saudável e ainda pode gerar uma ansiedade desnecessária. E a melhor forma de evitar esses transtornos é estudar, fazer análises, entender o mercado, conhecer a volatilidade, não simplesmente ir colocando grana. Se quiser, faça aportes pequenos, né, que não irão lhe fazer falta. E após ter mais conhecimento, vai aumentando a exposição, mas sempre com os pés no chão e com uma boa gestão de risco. E o dia que você olhar o mercado e não aguentar mais ver ele de tanta pressão que você está, sai, vai dar uma volta, vai dar uma corrida, vai conversar aí com os amigos. Galera, não adianta, tem que espairecer um pouco, porque senão o mercado ele deixa qualquer um louco. Hora cai, hora sobe, então tem que tomar cuidado. E para fechar com chave de ouro,
Hogan, o diretor de investimentos da Bitwise, disse que o valor do BTC é temporário e que ele não vai ficar abaixo de $50 mil no segundo semestre deste ano. Para ele, as criptomoedas vão subir e muito a partir do meio do ano, podendo atingir aí novos picos históricos. E vocês, pessoal, o que vocês estimam aí para o mercado de criptomoedas? Eu acredito que temos um prospecto positivo aí para o longo prazo e para este ano eu acredito que as criptomoedas elas vão dar um leve pump sim. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, espero ter trazido algo interessante a vocês, desejo sucesso, tamo junto e bora minerar até o fim.